bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Palavrinhando. Tá faltando alguém aqui, né? Rosana Freneda, me deu cano de novo. Não, vou estar trabalhando em outros projetos. Eu também estou aí cheia de projetos, graças a Deus, mas a gente não pode deixar vocês sem notícias, né? Então, antes de começar o nosso papo de hoje, eu vou pedir para vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem no canal, acionarem o sininho para serem lembrados quando os episódios forem ao ar. E ainda que a gente tenha uma agenda super atarefada, graças a Deus, a gente também não quer deixar vocês sozinhos, né? Então vamos para mais uma conversa, dessa vez uma conversa bastante próxima, porque eu vou contar para vocês, é assim, eu sempre conto uma história para os meus alunos em sala de aula, porque hoje é muito comum nós falarmos, tem de sair da caixinha, né? Tem de mudar a chavinha, tem de expandir os horizontes, tem de ver onde há oportunidades. E as pessoas sempre me perguntam, né? O que fez você mudar? Qual foi a grande mudança? Qual foi um acontecimento que fez com que você mudasse seu rumo, o seu jeito de pensar, a sua conduta? E eu conto uma historinha, é até engraçada. Mas é uma historinha muito simples, muito singela, que realmente mudou a minha vida, mudou a vida de uma criança. Na época eu tinha 12 anos e eu trabalhava antes, eu entrava no colégio, acho que 1h30, 2 horas da tarde, e de manhã eu auxiliava uma senhora a cuidar dos filhos dela, né? Dona Mercedes. E os filhos dela, Rogério e Reginaldo. Imagina, eu era um tico de gente e cuidava de 2 garotos. E ajudava nas tarefas da casa. Aquilo me fazia conseguir pagar o meu curso de datilografia. Eu queria trabalhar. E aí, na época, datilografia era tudo. Gente, pensa, né? 58 anos, olha quanta história. Então, sim, eu fiz curso de datilografia. E ganhei a vida datilografando. Ganhei a vida como máquina de escrever, realmente, porque fui secretária por muitos e muitos anos. Então, naquela ocasião, eu auxiliava a Dona Mercedes, sempre muito carinhosa, muito respeitosa comigo. Vocês sabem que eu sou uma pessoa de sorte, né? Só tem gente do bem perto de mim. E Dona Mercedes me tratava com muitos mimos, né? E eu trabalhava muito bem. Então, um dia ela estava na lavanderia, ela pediu para que eu fosse até o banheiro e recolhesse as toalhas, porque ela ia lavar, ia colocar lá na máquina de lavar. Aí vou eu até o banheiro, peguei as toalhas e trouxe para ela assim, indignada e assim, muito impressionada com o volume de toalhas, né? Falei, Dona Mercedes, mas para que tantas toalhas? Aí ela falou assim, ué, Roseli, quantas pessoas somos aqui em casa? Aí eu olhei para ela assim, 8. Aí ela, então, uma toalha para cada um. E aquilo mexeu comigo, gente. Mexeu com uma criancinha de 12 anos que já trabalhava há um bom tempo. E eu pensei comigo, eu falei assim, no meu universo, no meu mundo, na minha casa, era uma toalha para todo mundo. E acredita, não se compadeçam desse acontecimento, porque esse acontecimento mudou a minha vida. Eu tenho muito orgulho de cada passo dado. Eu tenho orgulho da minha família, eu tenho orgulho daquela humildade na qual nós crescemos. Não há motivo nenhum para eu reclamar, porque se eu não tivesse saído daquele ponto, eu não teria sentido evolução, né? Então, naquele momento, eu pensei com um cérebro de ancião, porque nasci com o cérebro com uma maturidade que eu não sei explicar como. A partir daquele momento eu falei, nossa, eu quero que a minha família tenha cada um a sua toalha. E isso mudou a minha vida. Isso mudou meu jeito de ver as coisas, me fez entender que existia um mundo muito maior do que aquele no qual eu vivia. Existia um mundo de possibilidades que eu não enxergava na minha meninice, cheia de humildade, cheia de
cheia de alguns problemas, sabe? Então, muitas vezes, quando as pessoas me perguntam o que fez mudar minha chave, foi entender que eu vivia num mundo e que existia algo além para eu explorar. Então, muitas vezes a gente se vê numa situação que deixa a gente tão diminuída, tão sem esperança, tão sem sentido, achando que não há perspectiva, que nós estamos fadados a viver, passar os dias e ir embora desse mundo nas mesmas condições. E é tão importante que a gente entenda que há um mundo a ser explorado na medida em que você levanta um pouquinho do seu muro e olhe a imensidão que tem além dele. Então, aquelas toalhas que a dona Mercedes tinha me fez entender que eu podia, por meio da minha vontade, mudar a vida da minha família, mudar a minha vida e encontrar um mundo que ia além de mim mesma. Então, por que eu resolvi falar, né, dessa história para vocês? Porque ela tem mudado muita gente, sabe? Eu vejo que quando eu falo dela, os alunos ficam impactados, eles falam, então nós podemos. Se eu, Roseli Mazzulo, pude entender que cada um que habitava a minha família, cada uma das minhas irmãs e os meus pais mereciam ter uma toalha cada um. É que eu não estou falando de questão de higiene, questão de riqueza, questão de ter. Eu estou falando na questão de ser, que nós poderíamos ser mais do que supunhamos ser. Porque o ser está muito atrelado ao ter. E nós estamos aqui empenhadas, eu e Rosana Freneda, para que a gente busque o ser. Então, aquelas toalhas que hoje, graças a Deus, eu tenho aos montes e sempre que possível eu presenteio as pessoas com toalhas, com bordados lindos, com nomes, elas têm um significado tão maior do que um pedaço de tecido fofo, que a gente espera que seja fofo, porque na época não era, para enxugar o nosso corpo. Né? Então, eu revolucionei o meu jeito de pensar, eu revolucionei o meu jeito de enxergar a vida e eu entendi que para eu ir além dos muros que cercavam a minha visão, além dos que existia alguma coisa muito maior além dos muros que eu me via presa. Sabe, eu demorei a entender que a gente tem de revolucionar a vida na medida em que a gente se sente sufocada nela, sabe? As pessoas ficam tão presas às suas realidades e acham que só existe essa realidade. E existe muito mais do que a gente supõe. Existe um mundo a ser explorado, existe alegria, existe felicidade, existe esperança, existe fé, mas também existe empenho, existe compromisso, existe comprometimento com os nossos objetivos. E as coisas não vêm do céu. Do céu só vem bênçãos, mas a gente precisa merecê-las. Então a gente precisa realmente dar um impulso para enxergar além desse muro e entender que as nossas conquistas vão depender de empenho, vão depender de estudo, vão depender de inspiração de pessoas que estão lá onde a gente quer chegar, vão depender de menos horas de sono às vezes, vão depender de escolha, se eu compro isso, se eu compro aquilo, se eu compro um sapato, se eu faço um curso, se eu faço uma sobrancelha definitiva ou se eu compro um livro. Então são as nossas escolhas que expandem o nosso universo. E é isso mesmo, gente. A gente não vive um lugar, a gente vive um universo. E compartilhar tudo isso me faz entender o quanto cada passo que a gente dá tem um significado e vale a pena. Cada passo adiante, a gente tem de buscar esse significado. E recentemente, eu falando dessa história para uns alunos, uma delas falou: professora, eu fui para casa pensando nessa história e no quanto ela é
significativa. Você fala de uma maneira tão simples, mas eu entendi o comportamento do meu marido em relação a algumas coisas. Eu entendi o meu comportamento em relação a outras coisas. Então a gente guarda, sim. Eu não guardo nenhum ranço da minha infância, de verdade. Eu não guardo nenhuma mágoa de não ter tido uma Melissa. Eu tinha a Paola, que era o lado popularesco da Melissa, mas não me fez diferença nenhuma. Meu pé ficou calçado do mesmo jeito. E o que mais me encantava era entender que os meus pais fizeram de um tudo para ter algo muito parecido com o que eu sonhava. Então, virar a chavinha significa significar a vida. Entender o quanto nós somos poderosos, o quanto nós podemos reinventar o lar que a gente habita, reinventar o trabalho que a gente faz, reinventar os nossos relacionamentos, reinventar a nossa vida. Virar a chavinha é entender que há possibilidades muito maiores do que aquelas que a gente vive, sabe? A gente se limita demais, a gente dá muito poder ao outro de limitar a nossa vida. Será que você pode? Será que vai dar certo? Sim, você pode e vai dar certo. Acredite, mas se empenhe, tenha coragem de mudar a chavinha e revolucionar a sua vida. Mude de área, mude de segmento, mude de trabalho, mude de cidade, mude de amor para ser feliz. Porque quando a gente é feliz, podem ter certeza, as pessoas que você ama também são igualmente felizes. A felicidade gera felicidade em quem nos acompanha. E o objetivo de nós sermos na verdade, o objetivo que nós temos em ser felizes é muito maior do que a gente supõe, porque quando a gente é feliz, a gente esparrama a felicidade. E nada mais feliz é do que fazer quem você ama feliz. Então, quando nós estamos bem realizados, felizes, bem resolvidos, tudo à nossa volta flui. As pessoas que nos amam também se tornam felizes. É um efeito dominó, né? E a gente acaba ficando tanto tempo preso à tristeza, à mágoa, levando em consideração pessoas que nem fazem mais parte da nossa vida, né? As pessoas mudam, elas vão em busca dos seus horizontes. Ela não nos deixou para trás, ela simplesmente foi para frente do que ela queria. Então eu trouxe aqui essa história para não deixar vocês sem episódio, para que a Rosana possa fazer as coisas dela com tranquilidade e eu também as minhas, mas trazendo aí um pedacinho de mim para que vocês conheçam um pouco mais dessa história que com certeza tudo que eu vivi reverberou e trouxe aí o propósito de fazer um canal que pudesse mudar a vida das pessoas. A gente não tem o poder de mudar a vida, a gente sabe disso, mas que a gente provoca. Eu vim aqui para provocar. Você pode tudo, mas há que haver esforço, né? Então, pense, dê um impulso, vê o que está além do seu muro e voe, ok? Eu vou deixar vocês com um abraço carinhoso, com um abraço da Rosana também, e uma hora dessas a gente volta junto, tá bem? Bora lá, comprar muitas toalhas, comprar muitas toalhas lindas e fofas para aquecer a nossa alma, ok? Virem as chavinhas, acreditem e bora ser feliz. Antes disso, lição de casa, inscreva-se no canal, curta, compartilhe, conte para todo mundo que você vê por aqui. A gente não liga não, é para contar mesmo. Essa fofoca pode fazer, tá bom? E ative o sininho para ser lembrado quando os episódios subirem. E é isso, estamos aqui para que tudo fique melhor. Contem conosco, mandem perguntas, mandem sugestões, participem. E é isso. Bora virar a chavinha? Beijo, tchau!